Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen fez o impossível nessa partida contra Fabiano Caruana, a segunda rodada desse match de duas partidas, a última partida, portanto, do xadrez 960, o Fischer Random Chess, as peças aqui de maneira aleatórias, não tem preparo de abertura, não tem nome de abertura, não tem nada, aqui é xadrez na raça, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesse duelo aqui fantástico que acabou de acontecer com uma situação inacreditável aqui. Fabiano Caruana, olhando aqui para as peças, que será que ele vai... que abertura será que ele vai fazer aqui? O primeiro lance, já tem que pensar no primeiro lance aqui, né? E o Caruana decide com esse peão aqui, então, que vai em direção ao centro, abre também a atividade aqui do bispo, sem comprometer por enquanto a segurança do rei. E o Magnus Carlsen escolheu o mesmo peão, só que de maneira mais tímida aqui, avançou apenas uma casa. D4 foi jogado, D5, seria uma semi-eslava? Não, uma eslava se fosse aqui no xadrez tradicional, mas aqui não tem nome essa abertura. E o Caruana agora avança o peão aqui com C5, deixa a posição fechada. Carlsen joga H5, meus amigos, que loucura já de partida é essa? Para onde é que o Carlsen vai deixar o rei aqui, pelo visto? E aqui H4 foi jogado pelo Caru e cavalo desenvolve aqui em F6. G3 dá liberdade para a dama poder jogar, dá o fianqueto do cachorro também. G6 foi jogado cavalo B3, tira o cavalo do canto e aqui cavalo G4 diretamente, infringindo os princípios de abertura, onde você não deve mover as mesmas peças várias vezes na abertura. Não sei se será momento de tirar esse cavalo daqui, mas já tá ruim aqui, né? Cavalo C7... Bispo F4, enfim, o bispo está desprotegido aqui, né? As peças do Carlsen não estão muito boas ainda, por isso ele jogou cavalo aqui em G4. A partida segue agora com o lance cavalo D3, desenvolvendo peça F3, seria uma possibilidade interessante aqui, mas você não quer em geral tapar a dama, expor o rei, mas seria um bom lance segundo as máquinas. Cavalo D3 foi jogado e o Carlsen segue desenvolvendo com o bispo em F5. Caruana joga F3, partida pensada, hein? Jogou F3 aqui o Caruana. Magnus Carlsen volta com o cavalo. E temos aqui bispo em G5, paralisando completamente esse peão que agora está cravado. E aqui o Carlsen, então, espera o comprometimento desse bispo para poder tirar o cavalo e não levar o bispo a F4. A partida segue com grande roque. Pera um pouco, Rafa, como assim grande roque? É isso mesmo, vamos ver aqui, né? Mas não tem que desenvolver o bispo? Não. O rei não passa, ó. Vamos lembrar, se o rei tivesse aqui, a casa normal, as casas pelas quais o rei passa são essas, né? Então, não tem problema ter o bispo aqui. E aqui, então, grande roque foi jogado, ó. Moonwalker. Moonwalker jogado aqui pelo Fabiano Caruana. Que rock maluco é esse? E a partida segue com o lance cavalo em E6. Carlsen vai para cima do bispo. Bispo volta em segurança. E aqui o Carlsen pensa um tempão. E o melhor lance, segundo as máquinas, é capturar bispo por cavalo. Você, em geral, não quer entregar o par de bispos, mas nesse caso vale a pena. Os peões fixos estão nas casas claras. Vale a pena trocar um bispo por um cavalo que pode se tornar muito ativo. O Carlsen faz a leitura certa, é difícil essa leitura e vai para esse lance bispo por cavalo, meus amigos. O melhor lance da posição. Bom, aqui só tem um lance, bispo toma, notem que peão toma seria desastroso, né? Aqui cavalo em F5, o bispo fica bloqueado, não tem nenhuma razão de jogar dessa maneira. Por isso o bispo por D3 foi jogado e agora o Carlsen segue trazendo o cavalo F5 de qualquer maneira. E3, protege o peão central, por enquanto o peão aqui também está protegido, a dama não está na sua melhor casa. Magnus Carlsen segue com o lance B6 aqui, no entanto já tem uma linha estranha. Aqui as máquinas colocam como melhor lance da posição cavalo por G3, capturando aqui realmente o peão e permitindo aqui esse contrajogo com dama H3. E o cavalo voltaria para F5, depois aqui das capturas as brancas vão recuperar o peão, né? Então é curioso como existe essa linha, o computador dá como a melhor linha possível, mas o Magnus Carlsen preferiu não jogar isso. Então não é que aqui de fato não é que as pretas estão ganhando um peão, não. As brancas vão recuperar como a gente viu. Por isso o Carlsen preferiu jogar com B6. O computador não gosta, a barrinha já sobe aqui para o Caruana. Caruana segue com o melhor lance F4. Cavalo H6 foi jogado, temos rei B1, lance frio aqui do Caru. Cavalo G4, dama vem para F3. Pouco a pouco o Caruana arrumou bem a casa. As peças do Caruana estão legais aqui, as do Carlsen ainda estão meio esquisitas. Essa dama lá, tem que tirar a dama daí.
Dama F6 foi jogado, torre C1 promete um ataque agora aqui em C6. B por C5 foi jogado, mas aqui toma de cavalo, deixando a coluna semi-aberta. Você não vai querer tomar de peão e fechar aí. Cavalo toma do que aqui de torre, mantendo esse peão aqui como alvo. E aqui então o Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição. E5, meus amigos, o Carlsen sempre tem um recurso, sempre ele tira uma carta da manga. Quando ele começa a ficar ruim, ele encontra uma cartada. O que faz esse lance que joga aqui no meio dos dois peões? Bom, vamos lá. Esse tá cravado, né? O ponto todo é esse. Por isso a partida segue com peão toma. E aqui bispo toma, né? Poderia tomar de cavalo também. Seria um bom lance aqui tomar de cavalo, atacando essas duas peças. Aproveitando aqui a cravada. Mas o Carlsen tem outros planos. Segue com bispo toma. Cara, que confusão. E aqui então, o Fabiano Caruana segue com o lance torre de G em C1. Agora colocando pressão aqui em C6. Aqui não podia tomar porque a dama estava caindo. E agora esse lance aqui. Esse lance torre C1 vai para confusão, porque aqui bispo por B2 foi jogado. Cara, esse lance bispo por B2 é monstruoso, tá? Por que isso? Ah, Rafa, esse bispo por B2 é natural, eu também faria. Se você faria, cuidado, eu vou te fazer uma pergunta. O que você jogaria depois de torre por C6? Né? Se você... Então, assim, é um lance que a gente bate o olho e fala, tem que tomar esse peão, mas quando a gente olha a continuação, a gente fala, caramba, pera um pouquinho, o que eu tô perdendo aqui? Né? E aqui, então, começa a ficar complicado. Não é fácil, o Carlsen pensa por 10 minutos nessa posição e aqui ele vê a continuação inteira, tá? Que a gente provavelmente não enxergou, a maioria de nós. Pensa por 10 minutos, bispo por peão foi jogado, permitindo torre por C6 e aqui só tem um lance, meus amigos, só tem um lance, tá? Qual que é o ponto todo? Se você falar assim, não tem vários, aqui eu tiro a dama simplesmente para G7. Você tá levando aqui pancada, bispo B4 joga, bispo B5 joga, acabou o jogo. Você vai abandonar, o computador tá dando mate em 3 aqui, pra vocês terem ideia da dificuldade que é. Acabou a partida, tá? Então, é pra gente ver como não é simples essa posição. Só tem um lance e o Carlsen joga ao toque. Por quê? Porque ele já sabia. Claro que ele sabia que ia vir torre C6 e ele já tinha se preparado para isso. Cavalo E5, se você viu essa sequência, parabéns. Realmente é isso, né? Cavalo E5, dá o duplo de cavalo, vai para cima da dama, mas nada é tão simples porque a hora que a torre capturar a dama, esse bispo tá caindo. O ponto que o Carlsen enxergou é que quando o cavalo captura a dama, ele também tá atacando o bispo. Bora ver o que acontece então. Legal, né? Por isso que eu falo, se você enxergou tudo isso, aí tava certo de jogar bispo por B2. Se você não enxergou, você tá que nem eu, deu sorte, né? Então vamos lá. Torre por F6 foi jogada aqui pelo Caru. Cavalo por F3, Magnus Carlsen vai pra cima. Rei por B2, cavalo por D2, recupera a peça. E aqui o Caruana segue com o lance torre C7. Torre na sétima, cavalo mal colocado, não tá fácil pro Carlsen. E o Carlsen agora no lance 25, chutem o lance. Sim, meus amigos, esse mesmo, Roque. Como assim, né? Roque aqui protegendo o peão de F7. Fala sério esse Roquinho aqui, fala sério. E aqui a partida segue com o lance agora F5. Ô Rafa, esses caras não gostam de eles que fingem que são sofisticados. Coleta a madeira e põe no bolso. Esse lance seria ótimo, mas eles querem fingir que é sofisticado. Não, na verdade F5 é um baita lance, né? Claro que poderia tomar o peão, mas aqui o Magnus Carlsen teria algum contra-jogo, né? Rei C3, tudo bem, dá pra chegar lá pra defender alguma coisa. As pretas têm um contra-jogo interessante aqui, vai. Então eu acho que essa aqui é a ideia. Do lance F5 aqui. O Caru não faz lance à toa, não. Se bem que aqui o melhor lance, segundo as máquinas, seria torre A6. Ou rei C2 primeiro. Ou torre por A7 mesmo. Então tudo bem, vai. F5 não foi tão genial assim. Mas na prática coloca problemas. Magnus Carlsen segue com o único lance da posição cavalo E4. Torre atacada, faz o bloqueio. E a partida segue com bispo toma, peão toma. E aqui F por G6. Cara, final difícil pro Carlsen. Carlsen vem para o contra-jogo com torre D2 cheque. Rei vem para casa de C1. Torre D3 ataca agora esses peões. Cai o peão de F7. Rei G7 ataca a torre. Por enquanto o Caruana tem 2 peões a mais. Mas também não é fácil de defender. Tem alguns peões caindo. A torre atacada volta. E aqui cai o peão de E3 com pressão em F7. Com pressão em G3. A partida segue com G4. Peão toma, a torre toma com cheque. Rei F6, cara, foi jogado pelo Carlsen, mantendo contato aqui no peão. E aqui H5 jogado pelo Caruana. Cara, que posição difícil.
O Magnus Carlsen faz agora o lance torre F3, é o único lance da posição. Qualquer outro perde. Perde feio, tá? Qualquer outro lance perde feio. Vou dar um exemplo aqui. Esse lance aqui tá levando torre G6 com cheque. Tá levando torre G8. Good game. Acabou a partida. Então o torre F3 é fundamental nessa posição para segurar aqui essa possibilidade, né? Se torre G6 agora fosse jogado, rei E5 e não dá tempo de jogar torre G8, porque a torre toma o peão, defende a posição e equilibra na hora. Torre F3, o único lance, tá na corda bamba Magnus Carlsen. Fabiano Caruana segue com o lance torre por E4, mantendo-se com 2 peões a mais. E agora cai o peão de F7, ufa, né? É um peão de diferença na mão do Caru. Questão, dá para ganhar isso aqui? Não sei, vamos ver. Torre A4 foi jogado aqui, já dá para pôr table base. Se você puser no table base, que são as bases de dados, não é mais engine. Table base é força bruta, tá? São todas as posições já foram calculadas com até 8 peças no tabuleiro, né? 8 ou 7, eu esqueci agora. Acho que eram 7, né? Deixa eu ver, quantas tem aqui? 2, 4, 6, 7. Deixa eu ver se tinha um peão a mais, se já tem table base. É, 7, não é 8 não. 8 quem sabe um dia. Né? Para chegar em 8 vai demorar muito. E para chegar em 32, Rafa, todas? Impossível. Né? Para chegar em 9 já não teria capacidade suficiente de base de dados de armazenamento. Não com a tecnologia atual, é impossível. Então, para a gente ver como é complexo. Né? Então, 7 já é muita coisa. Imagina qualquer posição, quaisquer 7 peças já estão catalogadas. É muita coisa, né? Nas table bases. Aqui, as table bases dão empate. Mas entre o que a table base está falando e os seres humanos jogando, existe uma longa distância. Torre A4 foi jogado pelo Caru. Torre C3 com cheque. O Carlsen vai ter que encontrar alguma maneira aqui mágica de defender a posição. Conseguiu defender o peão de A. E agora leva o rei para perto do peão de H. Seguimos com o rei D3. O rei tem um tabuleiro livre para avançar. Rei H7. Fica aqui nas casas de G7 H7 o Carlsen. Quem estuda temas de finais sabe que é importante fazer isso, né? Porque se o rei se distanciar muito aqui no futuro, tem uns temas de passar a torre para o outro lado, né? De passar a torre para o outro lado, isso pode ser perigoso, tá? Então imagina o rei aqui, você consegue passar a torre para cá, né? E aí você vai acabar... Aliás, quando a torre está em cima, né? O rei se distancia demais, você passa a torre, o cara toma o peão. É que eu estou fazendo ao contrário aqui, né? E você vai ganhar a torre. Aqui que eu estou fazendo o contrário. Estou imaginando que esse peão já caiu e que esse aqui é que está avançando, né? Ou você pode fazer canibalismo também. Tem engine aí que joga com canibalismo. O Bard, umas inteligências, o GPT, faz canibalismo. Meus amigos, o Carlsen sabe da importância de manter o rei aqui nessas duas casas. A partida segue com A4. O Caruana dispara o peão. Torre vem para F7. Rei E4, torre G7. E esse lance é um erro. Olha o que acontece com a barrilda. Esse lance, os table bases já começam a dar vitória para as brancas. No entanto, pergunta para o Caruana se é fácil essa posição. Não é. O único lance que ganha aqui, único. Se você encontrou, parabéns, mas você tem que encontrar todos os lances, não apenas o próximo, né? E é muito difícil. Isso aqui é um estudo, né, de longo prazo e tal. A5 é o único lance que ganha na posição, único. Qualquer outro não vai ganhar. O Caruana jogou rei D5, que faz bastante sentido, tá levando o rei e tal, né? Mas aqui o lance que ganha é A5 e não é fácil muito de explicar por quê. Claro que aqui é só uma simulação, mas imagina quantas outras possibilidades não existiriam, né, de jogar aqui esse final. Mas o ponto todo é que nessa variante aqui que a gente acabou mostrando, as brancas vencem, tá? É muito fácil mostrando assim, né? Mas existe uma complexidade infinita aqui, infinita. No entanto, o A5, segundo Table Bases, é o único caminho. O Caruana é ser humano, não tá vendo 50 lances à frente, milhões, uma árvore de bilhões de lances na frente. A partida segue com torre F7 e agora o Carlsen tá de volta no jogo. E aqui então, torre E6 foi jogado. E aqui continua, segundo o Table Bases, empatando. Voltou para a situação de empate. No entanto, agora errou o Magnus Carlsen de novo. E o Table Base está dizendo que aqui, mais uma vez, o lance A5. As brancas podem vencer a partida. É o único, deixa eu ver aqui na Table Base. É A5, torre E7 ou torre E4. São os 3 únicos lances que ganham, tá? Aqui nessa posição. O que o Caruana jogou? Jogou o A5. Caruana tá na posição de vitória de Table Base. Torre F5, cheque, torre E5, jogou muito bem. Torre aqui, torre cheque com rei G8. E aqui o que jogar? Brancas, segundo o Table Bases, vencem essa posição. E que lance que tem que jogar? Se você pensou em torre por A7, você fez igual o Caruana. Errou.
né? Errou. Eu também errei. Todos nós erramos. Vós errastes, né? Todo mundo. Porque aqui os lances que ganham são rei D4, rei D4, rei E4, rei E4 mais natural, rei E5 mais natural também. Aliás, perdão, rei D4, rei E4, rei E5 não. Aqui torre E5, que não faz muito sentido, torre E6 ou torre E8. São só esses lances que ganham, só. Ah, por quê? Não sei, isso fica para outro dia, para um vídeo à parte. Isso aqui precisa de você fazer um vídeo de 2 horas para mostrar. E olha, não sei se vai dar também. Você vai fazer uma live ali longuíssima para isso. Caruana captura o peão. Torre por A7 foi jogado. Mas só para quem ficou curioso, eu vou mostrar com torre E5, tá? Que é o lance da engine aqui. A ideia é deixar a torre defendendo os 2 peões, defendendo aí os 2 peões e tentar alguma coisa do tipo Zugzwang, né? Tentar uma Zumbislândia aqui. E no final, com uma manobra, assim, quase incompreensível, né? Uma coisa de cubo mágico, aquelas coisas maravilhosas. No final das contas, as brancas conseguem. Mas fazer isso daqui na vida real é muito difícil, muito difícil. Eu mostrei até o lance 80, a gente tá no 48 aqui, né? Então vamos lá. Caruana capturou o peão. E agora, cara? Cara, os computadores estão falando aqui que as pretas empatam. Mas como? Como que você vai empatar se as brancas têm um peão passado avançado, o outro peão passado por aqui? Como que você vai fazer isso? Será possível que o Magnus Carlsen vai conseguir empatar esse final? Eu acho muito difícil. Magnus Carlsen segue com o único lance. Todos perdem, exceto esse cheque. Todos perdem, exceto cheque. Aqui rei C4 foi jogado e sim, meus amigos, torre por H5 perde, né? Torre por H5, olha o que acontece, ó. Acabou o jogo, tá? Final difícil demais. Mas como vocês viram, o Carlsen não tomou o peão. E foi para um dos lances que empata, um dos únicos. Rei H8. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Né? Olha a compreensão do Magnus Carlsen. Ele fala, não, torre por H5 eu vou perder. É melhor deixar ele com os 2 peões e jogar o meu rei no canto, né? Então, muito bem aqui, mas vou mostrar por que perde aqui, ó. Torre por H5. Mesmo assim, é difícil de explicar, né? Mas você não vai mais conseguir ficar dando cheque até o final, até a última fileira. Será que é isso? Vamos ver. É difícil de entender isso aqui, né? O rei chega lá em B8 e não tem mais esse cheque agora, né? Esse aqui é o problema. Aí o peão dispara... E o rei tá cortado, né? Esse aqui é o problema aqui dessa situação aqui. Aí torre H6, torre A8, vai disparar o peão. Torre H1 vai tentar vir por trás. Rei B7 cheque. É difícil a manobra ainda. Ainda assim é difícil. Né? Mas agora sim, agora vai conseguir, né? Torre A1. Aqui que joga A7. E aqui, como é que faz? Rei F7. Torre B6 primeiro para fazer essa coberturinha. Aqui ganhou, né? Aqui ganhou. Aqui deu para ganhar, tranquilo. Vocês entenderam o drama? Então, torre por H5 não pode. Tem que deixar a torre aqui com alta mobilidade. Essa é a chave. A torre precisa de todas as linhas para poder dar cheque aqui lateral no rei. Esse é o segredo. Por isso o rei H8 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Legal, né? Depois é tão simples, né? Se você tiver esse conceito na cabeça que você precisa de todas as linhas para dar cheque lateral, a partida seguiu com A6. E agora... Mais uma vez, não tem muito lance aqui. Cheque funciona, mas o Carlsen preferiu jogar com torre F6. Rei D4 foi jogado, torre C6, cara. E agora? A partida segue com o lance rei E4, torre F6. O Carlsen fica para lá e para cá. Rei E5 ataca a torre vem para C6. E aqui rei F5 foi jogado. E agora torre B6. Por enquanto a torre está conseguindo cortar aqui o rei. A rei G5 foi jogado, a torre fica aqui em C6, indo de lado para o outro Carlsen. E aqui rei F5, torre D6, rei E5 vai para cima da torre, a torre sai. E aqui o Caruana, então, precisa mudar alguma coisa. Dá cheque. Rei H7 foi jogado, o peão ganhou um pouquinho mais de mobilidade. Mas A7, torre A6 e... Notem que não tem aquele tema lá que eu falei, né? Se o rei está aqui, por exemplo, você já joga a torre aqui, entrega o peão, dá cheque e ganha peça. Né? Então não tem esse tema enquanto o rei estiver aqui. Por isso o rei D5 foi jogado, a torre passa para F6. Essas duas colunas são as colunas chaves aqui do Carlsen, né? E agora rei C5. E quando o rei chega em C5, metralha de cheque lateral. Metralha, pá, pá. E agora? Encostou na torre, não tem mais cheque lateral. O que jogar? Torre C6 jogada aqui pelo Magnus Carlsen. O rei fica onde está. Esse peão não vai a lugar nenhum. Esse peão não podia tomar, é uma isca. É uma armadilha, Bino. Torre A7 foi jogado e agora rei H8, Magnus Carlsen vai sobrevivendo.
Rei F7. Quem pegou a referência? Cadê o seu chapéu azul, Rafa? Quando eu ponho meu boné azul do canal Xadrez, o pessoal falava que eu era do caminhoneiro lá, o Bino lá. É uma armadilha, Bino! Torre B6 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen, vai sobrevivendo, não é possível isso. Rei E8 foi jogado aqui pelo Caruana. Carlsen vai para o lance Torre D6, vai se mantendo na linha de empate da Table Base. Torre A8 foi jogado, Rei H7 evitando o cheque descoberto, né? Que é dramático se você jogar alguma outra coisa. Vou jogar Torre F6 aqui, ó. Ainda dá para jogar talvez, vai. Não, perde também, porque Rei G7 perde, ó que bonitinho, perde. Então tem que tirar o rei daí mesmo. Rei H7 foi jogado, Rei E7 ataca a torre, Torre C6. Temos aqui o lance Rei E8, Torre D6, repete a posição mais um pouquinho. O rei vai atrás da torre, agora a torre vai para a coluna F. Que belezura, né? Que instrutivo aqui esse final. Fabiano Caruana segue com o lance H6. E aqui o Magnus Carlsen erra não? Será que ele erra? Ah, ele não erra. Ele faz o certo aqui. Aqui é possível errar. Torre por H6 é o lance certo aqui. É o lance certo. Rei por H6 é ruim, perde. Exatamente porque você tirou o controle daqui. Vai existir o tema do cheque aqui daqui a pouco, né? Você vai disparar e você vai dar cheque, vai ganhar e vai promover. Por exemplo, se rei por peão, A7. Ah, vou dar cheque aqui. Não adianta mais, né? O rei vai para C6, você pode dar o cheque que for. Uma hora vai acabar os cheques, você não vai dar mais um cheque, senão a ameaça é você tem que tirar a torre e vai levar cheque aqui e vai promover. Então aqui já acabou, na verdade. Você tenta evitar o cheque, mas a torre dá um espacinho e o peão vai promover e as brancas vão ganhar. Por isso, só de torre pode tomar aqui, não de rei. Carlsen vai encontrando todos os lances. Caruana joga com torre A7, rei G8 agora, evitando os cheques descobertos de rei. Rei C7 foi jogado torre, vai para a coluna F de novo, meus amigos. Metralha de cheque lateral. Lembrem-se disso sempre. Torre A8, cheque, rei G7. E aqui o Caruana faz qualquer lance aqui, vai pro empate, né? Oferece aqui empate, né? Que jeito estranho de empatar, né? Fala, ó, toma minha torre aí, né? Dá aquele suspense. Simplesmente avança aqui o peão e depois então aqui da captura temos esse maravilhoso empate aqui. Magnus Carlsen vence o match contra Fabiano Caruana, 1,5 a meio. Que bela partida, que escapada fenomenal aqui do Magnus Carlsen, né? Como é que ele escapou a esse ataque aqui do Caruana? Realmente sensacional, 92% para cada um dos jogadores, uma partida de altíssimo nível. Vejam que ninguém ficou com uma vantagem decisiva, né, na partida, mas o Magnus Carlsen caminhou numa corda bamba. Agora tá errado aqui o gráfico, porque como a gente viu, teve momentos sim de vitória, poderia ter a vitória aqui, seria a subida infinita aqui, né? Então o gráfico tá errado, porque teve momentos aqui de subida. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui o relatório. Será que ele faz de novo? Não faz, né? Porque aqui poderia... tá refazendo aqui o relatório. Vamos ver, porque o gráfico tem que mostrar melhor isso daí, né? Teve momentos ali onde o Caruana estava ganho e foram por 2 vezes, né? 2 ou 3 vezes ali. Vamos ver se agora o relatório mais parrudo aí, vamos ver, hein? Aumentamos aqui para o máximo aqui, hein? Tá fritando a máquina. Tomara que minha voz esteja saindo normal. Vamos ver aqui. Porque às vezes eu fico com a Lila 0, voz de Lila 0. Aqui o gráfico já mostrou um pouquinho melhor, né? Aqui o gráfico já mostrou um pouquinho melhor essas situações onde de fato as brancas podiam ganhar. Mas olha como o Stockfisher puxa saco e deu precisão maior aqui pro Carlsen. O Carlsen não ficou ganho nenhuma vez, aqui deu precisão, mas quem jogou melhor? O Carlsen. Mas o Carlsen ficou perdido 2 vezes, cala a boca, né? É assim que o Stockfish trata a gente, é um puxa-saco que não tem jeito isso daí. Não tem jeito mesmo. Pessoal, para finalizar aqui o vídeo, bora... Não, acho que já tá bom, já deu meia hora. Caraca, que interessante. É porque a partida foi longa, né? Não dá tempo de eu jogar então, porque senão o vídeo vai ter 40, 50 minutos. E aí o que eu vou fazer, né? Sua mulher vai te chamar para jantar, você vai falar, vai demorar. Sua mãe vai te chamar para fazer a tarefa, você fala, pera um pouquinho. Eu não quero causar conflitos na sua casa. Por isso é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!